Ontem eu estou apurado que na noite do dia 21, o autor Wesley buscou sua namorada no trabalho e de lá se deslocaram até uma rua vazia ainda, que muitas casas ainda em construção, ali no bairro Parque Real, e permaneceram lá namorando no carro, tá? Segundo a versão dele ali, eles mantiveram relações sexuais e em determinado momento houve um desentendimento entre o casal no carro. Ali ela passou a agredir ele e ele, na segunda versão dele, tentando conter essas agressões, acabou segurando ela com um mata-leão e estrangulou ela dentro do carro. Aí, a hora que ele viu que ela estava morta, segundo ele, tentou ressuscitá-la, não conseguiu. Ele desceu com o carro, uns 500 metros, e parou numa rua sem saída, onde tem um beco, e dispensou o corpo ali no mato, né? Jogando para baixo, o corpo rodou um pouco e ficou no canto, no mato. Ela estava seminua, né? E foi encontrada na manhã seguinte por uma pessoa que passava ali pelo local. O que nos chamou a atenção foi que ele permaneceu a noite inteira com a família. A partir do momento que ele ocultou esse corpo, ele foi até a mãe da vítima, falou que ela estava desaparecida, que ela não compareceu a um local onde eles tinham marcado um encontro, e ficou a noite inteira auxiliando ela nas buscas, andando pelas ruas da cidade. Teve acesso ao telefone celular dela que ficou no carro, começou a mandar mensagens como se fosse ela para a própria mãe, falando que estava em uma festa, né? Acessou a rede social dela, começou a fazer postagem de foto dos dois, né, demonstrando que eles estariam bem. Na realidade, tudo para dificultar aí uma linha de investigação, né? E aí, no local dos fatos, quando a gente chegou, ele apareceu lá junto com os familiares para tentar reconhecer o corpo, porque a notícia de que havia um corpo ali no bairro se espalhou muito rápido. E aí suspeitamos da reação dele, né? Tanto na hora do reconhecimento do corpo, ele apresentava alguns arranhões e não demonstrava choro, não demonstrava arrependimento, ele demonstrava mais um nervosismo, né? E naquele momento ele já passou a ser considerado suspeito e começou a ser interrogado até ali no próprio local dos fatos. Então ele acabou confessando, né, que havia sido ele o autor do homicídio. E nesse mesmo tempo a polícia militar começou a fazer levantamentos na casa dele, a partir do momento que ele passou a ser suspeito, e conseguiu localizar o carro dele, onde estava estacionado em frente à casa e tinha uma calcinha dela dentro do carro. E no interior da casa encontraram também roupas e o celular dela, que foi utilizado já depois do desaparecimento dela pelo próprio autor, né? Então, com esse conjunto de elementos aí que foi encontrado, nós demos lá de prisão em flagrante e ele foi autuado por crime de homicídio. Ele diz que está arrependido, né? Mas para nós ele tem uma personalidade bem fria, né? E o laudo de necrópsia, na realidade, desmente essa versão dele, tá? Ela, na realidade, ela tinha marcas de esganadura com a mão. Foi encontrada uma marca forte, um sulco aqui no pescoço de estrangulamento com a própria roupa. Então isso demonstra que não foi uma morte acidental, não foi um simples golpe ali, um mata-leão, né? Então ele empreendeu força ali exatamente para sufocar ela. E ela tem muitos hematomas pelo corpo, costas, peito, braço, né? Então demonstra que ali dentro ela foi violentamente agredida. O motivo dessa discussão, dessa briga que eles tiveram dentro do carro? Então ele alega que foi uma fotografia íntima que ele bateu durante o relacionamento, que ela não aceitou e que em razão disso começou o desentendimento, né? Nós estamos apurando exatamente isso, né? Essas circunstâncias, o que realmente ocorreu dentro do carro, porque é uma reação extremamente desproporcional a forma com que ela foi agredida, né? E a forma com que ocorreu a morte seria desproporcional em razão de uma simples discussão desse nível, né? Ele tocou no assunto ciúmes? Não, em momento algum teria relacionamento de terceiro, não, foi uma foto que ele bateu dela própria. Essa foto inclusive foi encontrada no celular dele, ela existe mesmo, né? Mas a gente não sabe afirmar se esse realmente foi o motivo da briga, né? Então vai ser feito perícias ali para demonstrar a data que essa foto foi batida, para ver se realmente a foto foi daquele momento,
E para nós é importante apurar essas circunstâncias, até para a gente poder definir se houve um crime ali de estupro dentro do carro ou não, né? De repente ela estava rejeitando uma relação sexual e ela acabou sendo obrigada, então nós temos que analisar essas circunstâncias dentro do carro. Infelizmente, né, não temos prova testemunhal, só estavam os dois, então nós só temos agora a versão dele. Então nós vamos pautar em outras informações e outros elementos que nós estamos colhendo para tentar esclarecer essa circunstância. Então, ele não demonstrou ter ciúmes dela, né? Não revelou para a gente. Mas no próprio celular dele nós encontramos muitas conversas com teores de briga, de ameaças, né? Entre eles, ofensas. Então a gente começa já a definir que aquele realmente seria um relacionamento conturbado, né? Agora nós vamos partir para a fase de depoimentos, de testemunhas que estavam em volta, né, do casal, familiares, e somente no final da investigação a gente vai conseguir definir exatamente qual era o temperamento dele, o comportamento, se ela efetivamente já havia sido vítima de alguma agressão física, nunca relatou isso à polícia, porque não há nenhum registro de boletim de ocorrência nesse sentido. Doutor, em qual momento a polícia falou foi ele? Já desde o momento do reconhecimento do corpo, né? Na realidade, todos os policiais que estavam presentes ali na cena, a partir do momento que a gente chamou ele para fazer o reconhecimento, a reação dele ali ao ver o corpo, a gente já começou a suspeitar. E houve uma situação aí também, que nós estamos confirmando nos autos, que no momento que a mãe liga para acionar a polícia, à noite, durante o desaparecimento, o próprio policial que estava no Copom se atentou à voz dele no fundo, falando para a sogra: avisa que eu estou aqui a noite inteira, avisa que eu estou aqui a noite inteira, quer dizer, já apresentando a primeira defesa. Então, quando o fato foi revelado, esse policial militar já entrou em contato com os que estavam no turno, falando: de noite aconteceu isso e eu já suspeito que possa ser ele. Né? Então, já desde da madrugada, ele já começou a apresentar indícios ali de que seriam ele. Ô, doutor, a polícia também tem essa informação de que ele que teria repassado as mensagens para a mãe do próprio celular dela? Sim, isso foi postado confirmado. Algumas fotos no Facebook? Foi exatamente isso, né? Depois que ele ocultou o cadáver, o celular dela ficou dentro do carro. Então ele levou esse celular para casa e da casa dele ele começou a mandar mensagem. Mandou mensagem para a mãe, pedindo para a mãe fazer contato com ele, para ligar para ele. Disfarçando mesmo, né? Disfarçando, exatamente. Doutor, a gente está tendo muitos casos de feminicídio na região. Esse vai ser enquadrado como feminicídio? Sim. Ele foi autuado, né, por homicídio triplamente qualificado. Uma das qualificadoras acaba sendo feminicídio, né, em razão da desproporção dela ser do sexo feminino, né, desproporção de força. E dentro da investigação aí ele ainda vai ser indiciado depois por ocultação de cadáver, fraude processual, né, pela maneira com que ele agiu para tentar despistar e alterar o rumo das investigações. Doutor, em que momento que ele assumiu a autoria do crime? Foi depois de ter encontrado os itens na casa dele? Foi logo depois, durante o trajeto ali que nós estávamos fazendo do local do corpo até a delegacia. Porque naquele momento a gente já não deixou mais ele sair do local e nós íamos colher o depoimento dele já aqui direto dentro da delegacia, né? E aí, com toda aquela situação no momento tal, ele acabou não aguentando a pressão que eu acredito que devia estar dentro dele, da cabeça, e acabou revelando aos policiais que realmente tinha sido ele. Ok. Pra mim deu. Pra mim também. Ele aceitava esse relacionamento? Se tinha alguma dúvida? Então, a mãe teve comigo lá, né? Logo depois do fato, ela foi lá perguntar o que tinha acontecido, se realmente era ele, né? Porque as informações estavam encontradas e ela viu a gente saindo com ele do local. E ela me disse assim, falou assim, eu confiava nele, a noite inteira ele ficou comigo e em momento nenhum passou pela cabeça que era ele, entendeu? E aí ele andava, e aí durante o trajeto que ele andava no carro ele falava, nossa, e se algum estuprador pegou ela, se algum maníaco pegou ela? Então você vê que ele já ficava tentando inventar essa história. E ela falou que ele estava tão nervoso que teve momentos que ele não conseguia nem dirigir o carro, entendeu? Quer dizer, era a situação que ele estava, né? E ele passou a noite inteira, claro. A gente está vendo aqui que a rede social ela vem fomentando esse tipo de agressão, né, e vindo até nesse caso de homicídio. A gente não pode falar que esse caso específico foi a rede social,
Mas a rede social, ela gera ciúmes, né? Porque você vê ali uma curtida em Facebook de uma pessoa, de um homem em relação a uma mulher, daí o namorado vê, aquilo lá já começa uma briga. Então a rede social ela tem que ser usada com muita cautela, né? E a gente vê que hoje os jovens, além de usar muito a rede social, né? Ela é hoje utilizada como um meio de paquera, né? Até de um início de uma relação. Né? Então isso é muito preocupante, a Polícia Civil vem se preocupando com isso, e o alerta que a Polícia Civil dá em relação a esses casos, né, é que os casais, né, principalmente os jovens, tomem cuidado com o que analisam ali na rede social, porque ela vem fomentando a violência, principalmente de jovens. Tá? E os pais também, no caso de menores, têm que ficar atentos. Sim, os pais também têm que ficar atentos, né? Muita briga de casal, a gente vê que esse é o segundo caso já de briga de casal envolvendo jovens, né? Então, os pais são os primeiros que devem ficar atentos com essa relação de seus filhos, né? Com essa relação, até às vezes, pela idade, né? Ela se torna mais, vamos dizer, mais quente, né? Mais vindo a esse ponto de agressão.